o Diniz ficou sabendo pela imprensa. Pois é, e nós vamos falar disso também. Tudo foi mal conduzido nesse processo. O Diniz ficou sabendo, ligando de placa na sexta-feira, pô. E é mesmo? Vai ser o Dorival? Mas ninguém me ligou ainda. Pô, teu contrato também é do ano. E aí, quando o Edinaldo liga pro Diniz na sexta-feira, segundo os relatos dos colegas que tiveram acesso, que apuraram o teor da conversa, o Diniz cobra explicações do Edinaldo e não as recebe. Mas, presidente, e aí? Foi o meu trabalho que foi mal avaliado? Qual é o motivo? Assim, ele sabe. Ele vive o futebol. Ele sabe que ele conseguiu recordes negativos históricos, que ele tomou 3 pancadas seguidas, que ele não ganhou da Venezuela em casa. Ele sabe que as coisas não deram certo, mas ele queria ouvir a justificativa do presidente. Já que você está me mandando embora... Será que ele estava esperando ficar? Pode ser. Ser oficializado como técnico? Não sei se ele... Eu não Ao sei se final ele, dos 6 meses? Se ele nutria dentro dele o sonho não só de ficar... Ele achou que ele ia ter mais de estender chances? depois de 6 meses, dos 6 meses que faltavam, não sei. O que se passava na cabeça do Diniz? Se à medida em que as notícias que chegavam da Espanha foram mostrando que a chegada do Ancelotti estava inviável, que isso não ia acontecer, que não ia rolar, nós estamos sentindo isso aí desde setembro, outubro, né? E não vem Ancelotti, hein? Os caras estão dizendo que vai renovar. Pode ser que a partir desse momento o Diniz tenha criado uma expectativa ainda maior. Opa, pode ser que eu fique até 26. Vamos falar sobre isso? Vocês acham que a CBF errou com o Diniz? Ou não tinha muito o que dizer pro Diniz, não tinha muito o que fazer de diferente nesse processo de saída? Eu vou responder primeiro a tua primeira questão sobre o desrespeito da CBF com um dos filiados. Não me surpreende a gente ver quantas vezes convocações que prejudicam as equipes durante o desenvolvimento, a disputa de campeonatos locais, né, da própria CBF, como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Então não me surpreende em nada. Eu diria uma falta de cuidado, assim, de preocupação com o filiado, com o clube dela. Mas né? assim, é que a gente já falou isso na sexta-feira, né? Eu vou ser repetitiva, mas vou usar a frase que eu usei. Antes o deles do que o meu, né? Boto o deles na reta e não boto o meu. Então acho que é mais ou menos por aí esse pensamento, principalmente por esse momento de desespero da CBF e pessoalizando na figura do Edinaldo de dar alguma resposta depois do papelão desse episódio chamado Ancelotti. E sobre e ainda assim, que eu acho que assim, é ruim tirar o Dorival, realmente, o São Paulo colocou 4 jogadores à disposição para serem negociados, entre eles o Gabriel Neves. E aí, será que agora com a saída do Dorival isso volta atrás? Porque eu entendo que foi um pedido do Dorival, eu não quero contar com eles, pode negociar. Mas e aí? Agora o Dorival vai sair, vamos esperar o próximo treinador para ver se vamos negociar. Então, atrapalha de fato. Mas antes tirar agora do que tirar em março. Antes tirar agora do que tirar em maio. Antes tirar agora do que tirar em agosto. Penso eu, né? Então, assim, não é terra arrasada. O Dorival também não é um treinador insubstituível. Se era para acontecer, que fosse ainda na pré-temporada, pensando que a primeira competição é o Campeonato Paulista, que tende a ter um tempinho mais de respiro. Vamos tropeçar na primeira, segunda rodada, ou vamos pegar adversários um pouco mais acessíveis. Então, ok. Sobre o Diniz, foi desrespeitoso para dizer o mínimo, né? Porque é um cara que topou atuar em 2 frentes ao mesmo tempo, disputando uma Libertadores da América, que era o grande objetivo do Fluminense, um título inédito para o clube na temporada passada, tendo que se dividir entre gerir um elenco, colocar em prática o seu futebol totalmente autoral no Fluminense e fazer convocações com jogadores espalhados pelo mundo todo pela seleção brasileira. Ele topou ser um tampão, ele topou entrar num projeto aí de quase 1 ano enquanto se esperava o Ancelotti. E aí na hora na qual ele não foi mais necessário, ele teve que ficar sabendo pela imprensa. A gente tinha dito aqui, né? Se houve o convite, se houve um mínimo interesse da CBF no Dorival Júnior ou em qualquer outro profissional, o primeiro a ficar sabendo teria que ser Fernando Diniz. Não Mário Bittencourt. Fernando Diniz. Foi ele que topou, foi ele que se expôs, né? E foi ele que seria ele que abriria mão de um tempo a mais de trabalho. Porque é isso, ô Jorge, ele foi protagonista de recordes negativos, mas ele achou que ele ia ter um tempo a mais para mudar ou tentar mudar essa imagem negativa que ele deixou como técnico da seleção brasileira. Ele teve esse tempo roubado e além de ter tido esse tempo roubado, ele ficou sabendo isso da forma mais mal educada, desrespeitosa que pode haver, que é tu ficar sabendo por terceiros, né, penso eu. Então, de todas as bagunças da CBF, Ancelotti e Diniz, acho que o jeito como as coisas aconteceram, elas escracharam como assim, pensar no São Paulo, pensar no problema do São Paulo de perder o Dorival, talvez seja o menor dos problemas para a CBF. Eles realmente, o Edinaldo, né, vou botar na figura do Edinaldo, porque a gente não sabe como as coisas estão sendo levadas por lá. O Edinaldo me mostra não ter um tipo de empatia mesmo, sabe? Eu fiquei bastante chateada pelo Diniz. Eu realmente acho que ele não era a pessoa, se ele se iludiu com o fato de ser o próximo treinador
com a não vinda do Edinaldo. É uma pena, não acho que ele seria essa pessoa, mas acho que ele merecia um pouquinho mais por tudo que ele se propôs a fazer pela seleção. Agora, hoje, conheço bem tuas opiniões sobre o trabalho do Diniz, a gente pode até discutir aqui a forma como ele foi demitido, retirado do cargo, mas no mérito da questão, assim, o Edinaldo acerta, o Edinaldo interrompe algo que não tinha muita margem para melhora. Como é que você vê essa saída do Diniz? Eu acho que a decisão é totalmente acertada, essa troca. Eu até gostava mais do Mourinho do que do próprio Dorival pela vivência que tem de Europa, e também seria algo que não bagunçaria com o São Paulo ali, como a gente já colocou todas as questões. Mas eu sigo acreditando que o Diniz, o estilo de jogo, o que ele pensa de futebol, ele não conseguiria implementar bem na seleção brasileira. Porque é um estilo, é um sistema que requer muito treinamento. A gente entrevistou aqui no De Placa o Lima. O Lima mesmo falou que ele teve pelo menos ali 2 meses para conseguir se adaptar. E são 2 meses com treinamentos sucessivos. Na seleção brasileira você não tem isso. E tem a questão ainda de rodagem do elenco. Você provavelmente não vai trabalhar com o mesmo elenco sempre, por conta de lesão, por conta de mudança de cenário mesmo. Tem jogador que vai estar mal, tem jogador que vai surgir bem, então você vai ter que estar alternando isso, e seria muito complicado todos os jogadores assimilarem o sistema do Diniz, porque muitos não atuam no sistema do Diniz. Então, para mim, foi uma decisão muito acertada. Eu acho que o Dorival tem mais chances de dar certo na seleção brasileira, pelo que ele pensa de futebol. Eu acho que é um jogo mais fácil de assimilação e é um jogo que expõe a seleção brasileira a menos riscos, porque o jogo do Diniz é muito arriscado e a gente não tem mais aquela sobra que tinha de talento, né? Muitas vezes a gente ia para a Copa do Mundo com sobra de talento. Isso a gente não tem mais. Hoje em dia tem várias seleções com tantos talentos quanto a seleção brasileira, então a gente tem que começar a pensar mais em tática. Ô Mauro, foi o Edinaldo voltando para a presidência da CBF mais com faca do dente? Porque, tipo assim, a escolha do Diniz, muita gente atribui... O Diniz foi escolhido porque era o queridinho dos jogadores, porque fizeram muito lobby pelo Diniz, o Edinaldo foi lá e fez o que os caras queriam. Aí 6 meses depois, menos que isso, ele manda o Diniz embora e rapidamente, assim, sem dar muito tempo para especulação. Eu quero o Dorival e trago o Dorival. É uma mudança de perfil, de conduta do próprio Edinaldo? De repente, essa intensa disputa do poder, essa perda momentânea do poder fez o Edinaldo mudar o perfil? Pode ser também, né? E pode ser que ele é um cara volúvel como somos, né? E é interessante, esse cenário eu queria repetir. Vai que assumisse um outro treinador da seleção brasileira quando assumiu o Diniz em julho do ano passado, né? Outro treinador, qualquer. Tá. Não tivesse dado certo, tivesse tido o mesmo desempenho ou os mesmos placares do Diniz. Mas assumido nas mesmas condições do Diniz, mesma conciliando coisa, o fosse clube... um treinador de outro, eu não vou nem citar, mas assim, o outro Tipo treinador... assim, Renato Gaúcho. Não podia ser o Renato, podia ser o Abel, podia ser Dorival Júnior. Mas digamos um outro. Podia ser o próprio Dorival, podia inverter os papéis. Exato. Qualquer que fosse o treinador, digamos. Tá, em julho de 2023, Libertadores rolando, Campeonato Brasileiro ainda no primeiro turno, aquela campanha fantástica do Botafogo. Sei lá, Luiz Castro, em vez de ir pra Arábia. Mas deixamos lá, eu quero fazer um jogo de cenários agora. Não deu certo, mesmo desempenho, mesmos placares, cai. Quem seriam os nomes que a gente estaria discutindo agora? Um treinador campeão da Copa do Brasil, e outra vez já havia sido campeão da América e da Copa do Brasil, bicampeão da Copa do Brasil, seguidamente por clubes diferentes do Dorival Júnior. O treinador que faz um baita trabalho ainda que é o Abel Ferreira. Estou falando de nomes no Brasil, não, claro, brasileiros. E eu acho que o treinador campeão da Libertadores da América, com um baita trabalho em novembro, perdeu a final, mas teve momentos legais, o próprio Guardiola elogiou, tal, é um treinador disruptivo, joga o futebol brasileiro, joga lindo, inventou o futebol para alguns, né, que incensaram depois de 5 anos na Bolívia, mas enfim. Qual era o treinador que realmente a gente estaria discutindo aqui para assumir o lugar desse treinador tampão? Fernando Diniz. Eu não sei, Mauro. Eu acho que depende muito da seleção. Eu sempre fui contra, porque eu sempre tive essa eu opinião. prefiro o Dorival entendeu? Júnior, mas se o Diniz não tivesse sido estaria na treinador, pauta. é claro que ele estaria na Não, pauta, com campeão da certeza. América Poderia em estar sendo novembro. anunciado agora. Podia Sem estar, dúvida. aliás, Mas digamos, se fosse outro, teria sido porque a princípio foi a primeira escolha. Aham. Primeiro acho que draft do Edinaldo. Isso. Não, pra você ver como a coisa é confusa mesmo. Mas, por exemplo, eu não acho que se ele fosse só técnico, invertendo os papéis. Aí o Diniz assume, não tá mais no Fluminense, só na seleção brasileira. seleção. Agora, assumindo agora. Mais Assumindo autoral. agora. Tá. Só ele ali na seleção Ou brasileira. seja, ele teria que focado sair do naquilo. Fluminense para assumir. Focado Se naquilo. fosse inverso, tivesse sido Eu não Dorival... acho que o resultado seria muito diferente.
Pelo sistema. O resultado teria sido diferente? Não acho que seria diferente pelo Muito sistema. diferente. Eu acho que teria Você sido acha que a diferente. trajetória do Diniz, se ele assumisse agora e só com a seleção, seria parecida com Eu a acho que ele que sim, teve? pela ideia. Não, eu acho que o não, problema foi a sim. ideia. Eu não acho que ele errou nas convocações. Eu acho que as por convocações, aquilo, no geral, foram bem feitas. Não, entendo. Você está agora projetando, se ele chegasse agora, o que seria o Diniz. É porque, assim, parece Não, que também. ele foi injustiçado. Porque, Não, olha não, lá, não, pra mim não foi. Não, Não só acho. Pra pra mim não foi. exemplificar. É. Colocaram o Diniz numa fria, porque ele teve que se dividir, ele tinha coisas importantes Ele no aceitou. Fluminense, Ele aceitou. Ele aceitou. Entendeu? Faz Eu não parte. acho que essa foi a questão de ficar com Concordo. um pé num barco, outro no outro. Não acho que foi isso que o atrapalhou. Eu acho que as ideias desse negócio dele morrer abraçado, que ele mostrou, inclusive, na final do Mundial diante do Manchester City. Concordo. Morrer abraçado Não. com a ideia. Mas eu também não Concordamos acho que plenamente. esse seja o mundo ideal, né? Também não Você é. ter a data das 3 datas FIFA do Diniz, a mais difícil foi a de novembro, quando ele tinha A última. Colômbia e Argentina, já vindo de 2 resultados negativos contra Venezuela e Uruguai. Nessa data FIFA, onde ele tinha um grau de dificuldade maior, uma responsabilidade maior com a lista, com a convocação, com as observações, ele tinha que estudar um pouco de ponta a ponta Mas para a ao, final da mesmo Libertadores. tempo, mas ao mesmo tempo, ele é campeão merecidamente da Libertadores de maneira emocionante, por óbvio, no Maracanã contra o Boca, no sábado à noite, faz a festa e tal. Segunda, 11 da manhã, ele estava dando a entrevista coletiva e as primeiras perguntas, por óbvio, eram: parabéns, professor, pelo sábado, mas agora falando de seleção brasileira, por mais desgastante que seja, desculpa dar uma carteirada no meu sentido, que não é para comparar, mas assim, também sou um cara que faço várias coisas, né? E dentro do possível, a gente tem que fazer as coisas, elas se alimentam, às vezes tem a ver, às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dá pra você trocar o chip e falar: bom, o Fluminense tá lá, a seleção tá aqui, velho, e vamos lá. Pô, que honra, você acaba de ganhar brilhantemente a Libertadores no sábado à noite, na segunda você vai convocar a seleção brasileira, você também é treinador. É desgastante? É, mas cara, de boa. Você é treinador, campeão da América, e agora vai assumir a seleção ainda aqui mal, vai perder os 2 jogos. Então, assim, Você na temporada você não passada- pode reclamar. Você que quis. É Então, assim, isso. quando eu tô desgastado, quando eu tô cansado, às vezes eu tô, ou Tu pareço pensa, estar. tu que escolheu ter 10 empregos. Você na temporada passada Os cinco comentou filhos, final todos e de Liga dos Campeões, final de Liga Europa, Opa. final de Conference League também, né? Eu vou reclamar, Tudo, final de Libertadores Segunda-feira tava lá na Sul-Americana. rádio. Rádio, ontem mesmo era pra ter ido até numa outra emissora lá como convidado, não deu Esqueceu, certo né? e tal. Não, Mas aconteceu. convenhamos, Mas, enfim. mas convenhamos, quem está na categoria gênio lida com isso melhor, né? E quem está na categoria gênio consegue lidar com isso com mais facilidade do que aqueles que não estão nessa categoria. Não, assim, Isso também precisa ser. Ô, Jorge, eu nem acho que o E o Diniz- Mauro está na categoria Muito gênio. obrigado, O Diniz agradeço. não é uma mas- vítima. Não é uma vítima. Ele aceitou, ele sabia os verdade, termos, né? perfeito. Eu só acho que ele foi injustiçado, não por ser sacado, mas pela forma como ele ficou sabendo, entendeu? Isso, eu com acho certeza. que quem deixa Respeito. vazar, porque isso vazou pra imprensa, sabia dos riscos, né? Sabia que as pessoas fazem com o intuito de vazar, exatamente. Não é com o intuito de, deixa eu te contar um segredinho. Não, já sabe que tá passando por um jornalista. Ainda mais pra quem? Eu esperava que minimamente já tivesse mandado um WhatsApp assim: Diniz, deu ruim? No mínimo, que o Diniz já ia estar se preparando, entendeu? Um mínimo de educação. Não, e assim, de respeito com a pessoa. até porque ele já estava institucionalmente de volta, o presidente, ele devia, quer dizer, o que a gente supõe até agora não foi negado. Aliás, a primeira pergunta que tem que se fazer ao Diniz é exatamente como é que você ficou sabendo. Né? E não é nenhuma sacanagem, não é maledicência, não é focalizando, não é choquei, não é nada. É perguntar. E assim, o básico era o seguinte: ó, não quero mais o Diniz, então eu vou ligar para você e já vou emitir a nota oficial dizendo que você não é mais o treinador. Perfeito. As pessoas têm que saber por mim, né? E falando, se você quiser, aspas, a gente faz conjuntamente. O padrão, ó, agradecemos os serviços prestados, aquela, o básico, né? Textinho de RH. Texto de RH que se usa hoje em nota oficial, que daqui a pouco será o final de relacionamentos. Aquele texto básico. Primeiro eu preciso me amar para poder te amar. Você já coloca e desejo boa sorte nos próximos relacionamentos, enfim. Ok. Mas assim, manda depois. exatamente, devia a CBF, que já não havia se pronunciado, e a gente até comentou muito no The Placa, quando o Ancelotti fala não vou, a CBF devia se pronunciar, mas ao mesmo tempo é interessante que tinha um interventor. Não tinha como o Perdiz, presidente do STJD, falar, e não tinha oficialmente, institucionalmente, como a CBF falar. Na verdade, nem o Rodrigo Paiva que a gente falava tinha como falar, porque ele representava quem? Né? Então, a CBF naquela bagunça, eu repito, só agradeço que em vez da gente ficar falando do insuportável mercado da bola, a gente falou do Ancelotti, do Diniz e agora do Dorival. Então, ajudou nesses tantos dias de placa. Mas enfim, é o que temos e eu quero reiterar o que falou e concordar mais uma vez com a Gil.
O Diniz não foi feliz, mas a culpa não é só dele, a responsabilidade não é só dele. Em relação ao período, rapidinho, ele teve muitas lesões. Além do Neymar, eu nunca vi perder os 4 laterais por lesão, numa só convocação, num só período. Teve muita coisa que não deu certo e também algumas responsabilidades dele, por óbvio.